Um dos assuntos mais polêmicos da escatologia, sem dúvidas, é o milênio, que gera um grande debate desde o início da igreja primitiva até os dias de hoje. Mas eu quero saber, você sabe o que é o milênio? Já ouviu alguma vez falar sobre esse termo, seja na escola bíblica ou em alguma pregação? Ou você fica mais perdido do que cego em tiroteio quando ouve falar sobre o milênio? Se você tem dúvidas sobre esse tema, se você não sabe o que é isso, então esse vídeo, sem dúvidas, é para você. Fica até o final dele, que hoje nós vamos falar sobre o milênio. Fala galera, me chamo Roberto Neto e hoje estamos começando o nosso terceiro vídeo da série sobre o livro Escatologia Essencial, do Vitor Vieira, onde em cada vídeo dessa série eu faço um resumo de um capítulo do livro, e no vídeo de hoje nós vamos falar do capítulo 3, onde iremos descobrir o que é o milênio, quais são as suas principais teorias acerca desse período, o que iremos fazer, qual o propósito e quem estará presente no milênio, e muito mais. Então, se você deseja descobrir e entender mais sobre esse período, já deixa o seu joinha, afinal não custa nada e ainda ajuda esse canal a alcançar mais pessoas. E caso você ainda não seja inscrito, já aproveita e se inscreve. E caso você queira assistir aos vídeos anteriores dessa série, eu vou deixar o link da nossa playlist na descrição, logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também aqui no card, que está aparecendo aqui em cima. Então bora parar com essa enrolação e bora pro vídeo. Editor, roda a vinheta. Então, sem enrolação, bora responder a pergunta que mais gera dúvida na mente das pessoas. Afinal, o que é o milênio? O milênio, ou reino milenar, é o período de tempo no qual Jesus reinará abertamente em sua plenitude, transformando toda a terra, desde a sua ordem política até a sua ordem econômica, social, ecológica e cultural, e todos os seus demais aspectos. O seu reino será visível e causará impactos em todos os aspectos da existência humana em sua vida cotidiana. Afinal, esse sempre foi o plano de Deus, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, como Paulo declara lá em Efésios capítulo 1. E temos que entender que Jesus está voltando, ele virá, mas ele não vem com o propósito de tirar a sua igreja da terra para levá-la para o céu, para que ela more lá. Mas quando ele vier, nos encontraremos com ele nos ares. Então voltaremos para reinar juntamente com Jesus e assim estaremos juntos para sempre com ele, como declara 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então, o período milenar, ou reino milenar, nada mais é do que esse período de governo de Cristo aqui nessa terra. Mas é claro que existem outras teorias acerca desse período e nós vamos ver já no próximo bloco. Então vamos conhecer as três principais teorias escatológicas a respeito desse período milenar. A primeira teoria que nós vamos apresentar aqui é o pós-milenismo, que defende a visão de que a segunda vinda de Cristo acontece após o período de tempo chamado milênio, que será estabelecido pela igreja. A gente tem um vídeo falando só sobre o pós-milenismo, vou deixar um card aqui em cima. A segunda linha é o amilenismo, que defende que não haverá um reino físico literal de Cristo na Terra, que é o milênio, e ele é interpretado como simbólico, se tratando de todo o período em que a igreja está na Terra. Essa é a segunda linha de interpretação. E a terceira linha é o pré-milenismo, que defende o estabelecimento literal do governo de Cristo na Terra após a sua vinda. E dentro do pré-milenismo, encontramos o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Contudo, nesse livro aqui, será apresentado a expectativa do pré-milenismo histórico, que afirma que o milênio é literal e que é inaugurado mediante a segunda vinda de Cristo
após a grande tribulação. Mas caso você queira saber mais acerca dessas vertentes, vou deixar um card aqui em cima da nossa playlist falando sobre cada uma delas de maneira mais específica. E caso você também esteja interessado nesse livro aqui, estou deixando o link para que você possa adquirir ele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O que vamos fazer no milênio? Beleza, se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, você já entendeu o que é o milênio e as suas principais teorias. Contudo, uma pergunta que você deve estar se perguntando. Jesus vai governar sobre toda a terra, tudo será transformado, mas e nós? O que iremos fazer? Durante os 1000 anos com Cristo, durante esses 1000 anos com Cristo, nós vamos governar e reinar juntamente com Jesus, de acordo com o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 ao 6. Em outras palavras, iremos desempenhar funções de governo e liderança, iremos discipular as nações e trabalhar na expansão do reino de Deus. Se você imaginava que você iria para o céu e ficar tocando harpa o dia inteiro nas nuvens com asinha de anjo, pode esquecer essa ideia maluca. Nós iremos governar as nações juntamente com Jesus. Mas conta aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Quero saber o que você pensa. Afinal, você já sabia que você iria governar as nações juntamente com Cristo? Ou você realmente acreditava que iria para o céu ficar tocando a harpinha e morando dentro de uma mansão de ouro? Conta para mim aqui nos comentários. Qual o propósito do milênio? Você deve estar se perguntando qual é a finalidade de Cristo governar sobre toda a terra se ele já voltou. Não seria mais fácil simplesmente acabar logo com toda essa história? Qual é o sentido de ter um milênio literal? E para muitos isso é uma utopia, é um delírio, tanto que temos aí o milênio de maneira simbólica, justamente por conta de que é muito impalpável um reino no qual Jesus está governando sobre toda a terra de maneira literal a partir de Jerusalém. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito de termos de fato um milênio literal? Bora descobrir? Precisamos entender que Cristo vai governar sobre toda a terra a partir de Jerusalém e nós iremos reinar com ele. Mas qual a finalidade? Qual é o sentido? O estabelecimento do milênio nada mais é do que o cumprimento do propósito de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ou seja, tanto aquilo que é natural e físico, como aquilo que é espiritual. É nesse período que Deus cumprirá as 3 promessas que ele fez a Abraão, que até hoje não foram cumpridas e que Abraão não viu, que é a terra prometida, a descendência justa e todas as famílias da terra sendo abençoadas, além de cumprir a promessa feita a Davi de que um rei da descendência dele se assentará no trono de Jerusalém e o seu reino nunca terá fim. Então, o propósito do milênio está muito relacionada a cumprir o propósito eterno de Deus, a cumprir as promessas feitas a Abraão e também a cumprir as promessas feitas a Davi. Mas por que as pessoas têm uma ideia errada sobre a eternidade? O nosso modo de pensar é altamente influenciado, infelizmente, pela filosofia grega, que vai ensinar que praticamente todas as coisas dessa terra são ruins e as coisas espirituais são boas. E assim fica fácil entender o porquê da maioria das pessoas quererem que esta terra seja logo consumida ou que sejamos retirados daqui. Porque eles alimentam a falsa expectativa que diz, ainda bem que vamos morar no céu. E quando se trata da eternidade,
Algumas pessoas sonham com o momento em que poderão estar na frente com aqueles renomados personagens bíblicos para fazer aquelas perguntas que não possuem respostas. Ei, Adão, você tinha umbigo ou não? Jonas, qual é a espécie do peixe que te comeu? E assim por diante. Em contrapartida, temos aqueles que imaginam a eternidade como um longo período de férias, descansando na mansão de ouro. Contudo, nenhuma dessas especulações possuem base bíblica e precisamos nos alinhar com aquilo que, de fato, as Escrituras nos revelam sobre a eternidade. E que verdade é essa? O plano de Deus, desde o início, foi habitar na terra em um jardim, juntamente com a sua criação, e esse plano nunca mudou. Deus está trabalhando para que a sua família do céu e a sua família da terra possam habitar juntas para sempre. Tanto que em Apocalipse 22, nós vemos a Nova Jerusalém descendo do céu e Deus habitando no meio dos homens, numa nova terra com novos céus. Então, o plano de Deus nunca foi que os seus filhos fossem levados para o céu, se tornassem espíritos impalpáveis e ficassem flutuando com ele nas nuvens. Não. O plano original de Deus sempre foi ele descendo e habitando com homens e nós tendo nossos corpos transformados. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano da eternidade, de fato. E entramos no penúltimo tópico desse vídeo. E se você está gostando desse resumo, não esquece de deixar a sua curtida. E quando falamos do milênio, precisamos também falar dos seus habitantes. E precisamos ter em mente que haverá 3 grupos distintos no momento da volta de Jesus. E que apenas 2 grupos entrarão no reino milenar. E o primeiro grupo são todos aqueles que foram salvos por Jesus, que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E todos aqueles que venceram participarão do governo de Cristo na terra de forma ativa, governando as nações juntamente com Cristo. E o segundo grupo são os pecadores condenados, que serão alvos dos juízos de Deus durante a grande tribulação. Todos aqueles que receberam a marca da besta serão mortos por Jesus. E o terceiro grupo são os sobreviventes da grande tribulação. E esse grupo geralmente passa desapercebido pela maioria dos crentes na leitura bíblica. Mas frequentemente a Bíblia se refere a eles como os que restaram ou os restantes, como diz Zacarias capítulo 14, versículo 16 e Joel capítulo 2, versículo 32. Esses sobreviventes são as pessoas que ao redor do mundo resistiram às ordens do império do anticristo, mas que também não receberam o senhorio de Cristo antes da sua volta. São estas pessoas que nós, juntamente com Cristo, iremos liderar e discipular. E para essas pessoas que iremos liderar, elas continuarão as atividades normais da vida, como casar, construir, plantar e ter filhos. Em Isaías capítulo 11, versículo 11, eles são chamados de os restantes das nações. A mais clara visão desse grupo de pessoas está em Isaías 65, dos versículos 17 ao 25. Basta dar uma olhadinha lá para você ver sobre eles. Mas o que acontece no milênio? Já sabemos o que é o milênio, quem habitará nele, o que faremos durante esse período e o seu propósito. Contudo, precisamos entender o que acontecerá de fato nesse período de tempo de governo de Cristo sobre as nações. Então, 3 coisas que acontecerão. Primeira, o aumento do governo de Jesus sobre todas as nações da terra. O governo de Cristo será global, alcançando os 4 cantos da terra, como profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 7 e Isaías capítulo 11, versículo 9 a 10. Também existem outras passagens só para constar. Segunda coisa que acontecerá, nós iremos discipular as nações. É no reino milenar que se cumprirá a profecia que diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus.
Jerusalém irá se tornar a capital do mundo. Todas as nações irão a Jerusalém para aprender sobre o Senhor e sobre a sua vontade. E nós seremos participantes desse discipulado das nações, como profetizado em Apocalipse 5:10, Zacarias capítulo 14, versículo 15 e 16 e Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 4. E a terceira coisa será o crescimento da qualidade de vida. A qualidade de vida voltará a ser como era no princípio. A natureza será redimida. Não haverá desastres naturais, guerras, nem fome. O livro de Isaías, no capítulo 65, fala sobre a existência de crianças, idosos e sobre a longa expectativa de vida e sobre a morte daqueles que serão os sobreviventes da grande tribulação. Agora o que resta é uma última pergunta. Nós fomos bombardeados com um bando de revelações à luz da Bíblia sobre a realidade do milênio. Mas e agora? O que fazemos com essas informações que recebemos? Precisamos entender que a esperança dos discípulos de Jesus não estava em um arrebatamento pré-tribulacional de maneira repentina para retirar a igreja da terra, para que eles fossem poupados da grande tribulação. Mas a esperança deles estava na vinda de Jesus e no estabelecimento do seu reino. E essa deve ser a nossa esperança. Jesus estabeleceu as recompensas do milênio como motivação para nos lançarmos ao desafio de ter uma vida de obediência radical ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. A forma como vivemos hoje definirá onde iremos nos sentar, como nos vestiremos e o que iremos fazer na eternidade. Nosso foco precisa ser na eternidade e nas recompensas eternas. Essas recompensas não se comparam com os prazeres inferiores e imediatos, sejam lícitos ou ilícitos. Então, se você quiser se aprofundar no estudo desse capítulo sobre o milênio, basta adquirir esse livro. Eu estou deixando o link dele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, se você quer entender mais sobre escatologia, não deixe de comprar esse livro. E se você gostou desse vídeo, já deixe a sua curtida, deixe a sua opinião ou dúvidas que tenham ficado. E lembrando que no próximo vídeo dessa série, nós iremos falar sobre a grande tribulação. Então já compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam aprender mais sobre o milênio. E até o nosso próximo vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no canal. E tchau!